Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo em Gênesis capítulo de número 11, versos de 1 a 9. A Bíblia Sagrada diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-nos. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer agora, e não haverá restrição para todo o que intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema governo mundial. Então, como eu e você podemos observar na menção desse texto há pouco lido, esse lugar chamava-se Babel, e é justamente nesse local, nessa planície, onde os homens eles acabam tendo um intuito, e isso é facilitado pelo fato de todos falarem a mesma língua. Não havia na face da terra idiomas diferenciados como existe nos atuais dias em que eu e você vivemos. E nós podemos observar que toda grande construção, todo grande projeto, sempre tem um idealizador para isso. E se eu e você nos depararmos com Gênesis capítulo 10, versos 9 e 10, nós observaremos o seguinte relato. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então perceba você que esse Nimrod, que era descendente de Cã ou Cã, conforme as versões, e ele, que consequentemente é descendente de Noé, uma vez que a terra havia sido destruída pelo dilúvio. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esse Nimrod, então, era descendente de Canaã, descendente de Cã, descendente de Noé. E nós podemos perceber que esse, então, era um poderoso caçador. E esse homem também era alguém poderoso sobre a face da terra. A ideia de fundar esse lugar, entre muitas outras cidades que foram fundadas, foi justamente desse Nimrod. Então, esse Nimrod é o grande arquiteto, né, para gerar essa cidade. O que acontece? Nós podemos então observar que o homem, então, ele tem a pretensão de construir uma grande torre, e essa torre, por sinal, ela era enorme, meio gigantesca, a ponto de afirmar que chegaria a topar no céu. Então imagine-se, naquela época, ainda no início da humanidade, tal arquitetura, tal ousadia, tal pretensão da parte do homem. E quando o Senhor Deus ele olha para esse projeto humano, o Senhor Deus percebe que o homem então está intentando agora desobedecer à sua voz, porque o Senhor Deus havia dito para Adão e Eva que eles deveriam povoar a terra, deveriam se multiplicar, deveriam se espalhar. Mas o homem aqui, ao contrário do que Deus ditou, está tentando agora fazer um governo uno, um governo onde todos, já que falavam a mesma língua, estivessem fortalecidos em um único local, falando uma mesma língua. E quando eu e você nos deparamos com a realidade que nós estamos vivendo, muitas vezes vive-se a especulação constante, né? E isso, infelizmente, de fato, devo dizer que é constante. Que se fala muito sobre um governo mundial, tanta coisa já foi falada ao longo dos séculos a esse respeito, e nós muitas vezes temos percebido que o sensacionalismo ele tem chegado muitas vezes a um grau altíssimo nesse aspecto. Basta acontecer alguma coisa muito notória para que todos já estejam falando a respeito desse governo mundial. O que nós podemos perceber é que o Senhor Deus fez
nesse tempo, com que esse governo fosse frustrado. É nessa ocasião em que o Senhor Deus vai confundir a língua dos homens e vai os espalhar sobre a face da terra. Uma vez que eles não podiam mais entender a linguagem um do outro, essa obra desse governo mundial se tornou frustrada. Tempos depois, nós podemos observar no relato de Esdras, no capítulo 5, verso de número 12, que essa mesma Babel, agora chamada Babilônia, ela é usada por Deus como um instrumento para trazer ao povo de Israel o juízo por conta dos seus pecados. Então vejamos, Esdras 5:12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Então nós podemos perceber que a Babilônia também funcionou como instrumento de Deus para trazer juízo, para trazer castigo, para trazer reflexão ao povo de Israel, durante os 70 anos que o povo de Israel ficou cativo nessa terra. Mas eu e você, para finalizar, nós ainda podemos observar no relato de Apocalipse capítulo 14, verso 8, o que essa grande cidade, a Babilônia tão temida e que se tanto fala em Apocalipse, a cidade das prostituições, que tem levado o homem para distante de Deus, que tem se levantado como uma verdadeira figura de anticristo contra o Senhor Jesus, contra o governo de Deus. Observe o relato de João na ilha de Patmos, quando diz o seguinte: e outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua fornicação. Note ainda que o capítulo 16, verso 19 diz o seguinte: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. O que nós podemos entender, queridos? Que ainda que se levante governos mundiais com esse intuito de tentar governar o mundo, nunca vão prevalecer. Podem prevalecer por um momento temporário, como a Babilônia no tempo de Nabucodonosor, como essa Babel no tempo de Nimrod, mas tenha você a certeza, o governo pertence ao nosso Deus. Todo o governo da terra pertence a Deus. E quantas vezes for necessário, o Senhor mostrará que não existe governo mundial que prevaleça contra o governo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa trazer paz ao nosso coração, que o Senhor Deus possa governar mundialmente sobre a vida de cada pessoa que pisa essa terra. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus, tenha um dia abençoado.